Olá, queridos, muito boa noite. Vamos tentar fazer aqui um periscope. Eu quero só dizer uma coisa pra vocês. Eu demorei um pouquinho a entrar porque eu estou com um problema pra carregar o meu celular, tá? Então, se por acaso acontecer de cair, é por conta disso, mas aí a gente volta a fazer a transmissão, tá bom? Muito boa noite a todos vocês. Uma delícia estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu gosto pra caramba de fazer periscope. Não tenho feito porque tenho realmente tido assim uns dias bastante pesados, né, por conta de trabalho, por conta de tanta coisa, mas sinto muita saudade de fazer o periscope. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A galera sempre me pergunta, pessoal de Guarabira, da Paraíba, um beijo grande. A galera de Minas Gerais, um beijo enorme para vocês de Minas Gerais. Mas o pessoal sempre me pergunta por que eu não faço pelo Instagram. Eu devo dizer que eu não gosto da live do Instagram, sabe? Eu não gosto porque a live do Instagram, ela é ruim, porque eu não consigo deixar lá por mais tempo. Aqui no Periscope vai ficando até o momento que vocês puderem assistir. Joia? Então, eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. A galera de Salvador, a galera do Rio de Janeiro, a galera que estava aí também de São Paulo, meu querido de Duque de Caxias, minha terra, minha promotoria, lugar que eu amo trabalhar. Natal, no Rio Grande do Norte, onde estarei agora, em maio, nos dias 17 e 18, coordenando o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro de Direito Penal. Vai ser show. A galera do Maranhão, que eu amo tanto, Tombos, Minas Gerais, Teresina, no Piauí. Olha a galera da Amperja aí, gente. É isso. Isso aqui, ó, BH. BH é uma delícia. Ribeirão Preto. E quero dizer uma coisa pra vocês. Na verdade, eu estou fazendo esse periscope porque os meus alunos da turma de Supremo, em BH, tiveram uma dúvida durante a aula. E aí eu disse, pessoal de Goiânia, um beijo. E aí eu disse o seguinte, pessoal de Montes Claros, de Minas Gerais, eu disse o seguinte, olha, eu vou fazer uma live no Periscope explicando crimes omissivos próprios e impróprios. Vamos colocar uma pá de cal sobre isso. E eu vou fazer, pessoal da Bahia, beijão, uma live no Periscope hoje, prometi pra eles que eu faria hoje, falando sobre essa diferença entre crimes próprios, omissivos próprios e omissivos impróprios, ok? E aí é evidente que quando eu vejo que existe uma dúvida de um aluno, a galera de Guarujá, eu vejo que essa dúvida pode ser de todos, não é? Queridos do meu coração, quando começou o pessoal de Big Field, aí de Campo Grande, tá aprendendo, né? É um English com Portuguese together. A galera aí de Big Field, escuta uma coisa. Como é que surgiu essa dúvida? Como é que surgiu essa dúvida que me fez especialmente querer fazer esse periscope hoje com esse tema? Muito obrigada, meu amor. Essa dúvida surgiu de uma aluna minha que no intervalo de aula veio me questionar a respeito de algo que eu havia falado com relação ao crime de tortura à omissão. Aquele crime previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9455 de 1997. A Lei de Tortura traz em seu artigo 1º, parágrafo 2º, a descrição da conduta daquele que, tendo o dever de impedir a tortura, nada faz para impedi-la e responde por uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Verifica-se que a pessoa não está respondendo por tortura, a pessoa não está respondendo pelo mesmo crime do torturador, ela está respondendo por um crime diferente, com pena de 1 a 4 anos de detenção, quando o crime do torturador é um crime punido com reclusão de 2 a 8 anos. Vivi Rosa, um beijo. Agora vamos lá. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Aquele crime do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura é um crime omissivo próprio ou é um crime omissivo impróprio? Diga aí pra mim. Ele é um crime omissivo próprio
ou é um crime omissivo que se poderia classificar como omissivo impróprio? Vamos lá, gostaria de ouvir aqui a opinião de vocês, ou melhor, a resposta de vocês. É um crime omissivo ou é um crime omissivo impróprio? Tô esperando, hein? O pessoal tá tímido, o pessoal não quer escrever, o pessoal não quer estudar, o pessoal não quer se expor. Lembrem-se, quem mais erra é quem nunca tentou. Vamos lá. Próprio professora, não responde pelo resultado. Ô, show de bola. Próprio professora, próprio funcional. Por que próprio, omissivo próprio funcional? Próprio professora, próprio. Muito bem. Orgulhou. Esse crime é um crime omissivo próprio. Esse crime não é homicídio. Esse crime é um crime omissivo próprio. Já vi que você errou na hora de escrever, né? Muito bem. Crime omissivo próprio do agente garantidor? Alguém perguntou aí. Pois é, queridos. Por esta dúvida é que eu resolvi fazer esse nosso periscope. Tá ok? Esse nosso periscope. Não, ele não pode ser só praticado por funcionário público, não. Isso está errado. Ele pode ser praticado por funcionário público ou pode ser praticado por particular. Se for praticado por funcionário público, tem um aumento da pena nos termos do parágrafo 4º. Ele responde pelo resultado? A lei diz assim: aquele que se omite diante dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, pena 1 a 4 anos de detenção. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar como nós fazíamos o nosso periscope antigamente, nos áureos tempos de periscope. Ai, eu sinto tanta saudade. Nos áureos tempos de periscope, quando eu falava assim pra vocês, vamos fazer um periscope interativo e vamos então combinar como vai funcionar esse periscope. Tá ok? Vamos lá, queridos. Vamos uma pergunta de cada vez, tá? Senão vai enrolar tudo e vai sair do nosso tema. Bem, amores do meu coração, a minha missão é dizer pra vocês que isso aqui é um crime omissivo próprio e mostrar pra vocês por que isso aqui é um crime omissivo próprio. Só que eu não gosto de falar e não provar. Eu não gosto de falar por falar, sem mostrar a doutrina, sem que nós visualizemos e estudemos a doutrina. Tá certo? Muito bem. Primeira coisa, eu queria te fazer uma sugestão. Assim que você puder, você procure um livro que é o melhor livro sobre crimes omissivos impróprios que nós temos. É um livro que hoje em dia não é muito procurado, muito lido e deveria, sabe? Que é o livro de crimes omissivos impróprios da professora Sheila Bierenbach. Tá bom? A professora Sheila, que inequivocamente foi uma das maiores professoras de direito penal, muito melhor que eu, inclusive a quem eu tive o prazer de substituir, não é, em férias, e por isso comecei a dar aula na época, num dos melhores cursos aqui do Rio de Janeiro, na época o melhor curso aqui do Rio de Janeiro, que era o antigo CEPAD, o extinto CEPAD. Então, professora Sheila Bierenbach, crime omissivos impróprios. De qualquer forma, eu vou tirar depois do nosso periscope, vai estar disponível no meu Instagram, vão estar disponíveis alguns trechos do livro da professora Sheila Bierenbach, que ela tem também outro livro de teoria geral do crime, e eu vou fazer vou pegar umas partes do livro e vou deixar na minha página do Instagram. É Sheila Bierenbach, tá ok? Escreve-se Bierenbach, B-A-C-H, tá ok? Mas vamos lá. Vamos começar então e vamos combinar o seguinte. Vocês vão deixar eu explicar. Quando eu fizer as perguntas, nós vamos... Isso, meu amor, isso aí. Eu vou começar a explicar. E quando eu fizer as perguntas, vocês vão interagir comigo. Tô aqui procurando um negócio aqui pro ar-condicionado que tá brabo. Tá certo? Vamos lá? Então, começamos. Primeiro, vamos lá? Pararam agora as mensagens para eu poder explicar. Joinha? Então, vamos lá. Vambora. Primeira coisa. Os crimes omissivos, aliás,
todo crime, o professor Nilo Batista fala isso na obra dele sobre concurso de agentes, por sua vez, a melhor sobre concurso de agentes que nós temos, que fala o seguinte: todo crime, para que nós entendamos o que é a autoria, o que é o conceito de autor, nós temos que entender a denominada base de autoria. Muito bem. A razão pela qual alguém pode ser considerado autor de um crime omissivo. A base de autoria, o fundamento da autoria, a razão pela qual uma pessoa pode ser considerada autora de um crime omissivo, ela, nos crimes omissivos, a base de autoria é a violação do dever de agir. Os crimes omissivos são crimes em que nós temos um preceito implícito que é de cunho mandamental. Se determina que nós atuemos, ok? Então, preste atenção. A base da autoria dos crimes omissivos é a violação de um dever de agir. Autor de um crime omissivo é alguém que tenha um dever de agir. Devemos, entretanto, lembrar que só tem dever de agir. Amor, dá um pulinho aqui no escritório para você tentar verificar esse ar-condicionado para mim, meu bem. Ainda tem aqui recado pelo periscópio. Vambora. Então, vamos lá. Só tem dever de agir quem tem possibilidade de agir. A possibilidade de agir é pressuposto do dever de agir e, portanto, é elementar de um crime omissivo. Certo? Essa pergunta me foi feita na prova, até falei para os meus alunos, foi feita na prova oral para o Ministério Público de Goiás, inclusive prova em que eu fiquei reprovada, né? Lá no meu primeiro concurso, lá em Goiás, eu fiquei reprovada na prova oral. E aí, olha o que aconteceu. Tá caindo a transmissão aqui, tá normal pra mim. Só me respondam, tá normal aí a transmissão pra vocês? Digam pra mim se tá normal ou se não tá. Respondam pra mim se tá, manda por coraçãozinho pra eu saber se tá normal ou se não tá. Normal, então vambora. Então olha aqui, deixa eu, isso, nada, meu amor. Eu que tá calor do caçamba, eu que perdi o MP de Goiás, poxa. Que delícia trabalhar no Ministério Público de Goiás. Já pensou se eu trabalhasse lá no Ministério Público de Goiás com o tão querido do Vinícius? Ah, que seria tão bacana. Puxa vida. Se alguém estiver aí na live e for amiga do Vinícius Marçal, amigo do Vinícius Marçal, manda um beijão pra ele por mim. Viu? Vamos lá, deixa eu acabar de fazer o periscope. Tá bom? Vamos lá. Uma beijoca, meu amor. Alex hoje está acordado, sem roncos. Tu lembra, né, galera que segue aí? Tu sabe que aquele dia foi brabo. Vamos lá. Então, vamos continuar. Só me faz passar vergonha. Tá bom, marido? Vai lá pra poder fazer o negócio. Aí, olha só, hoje ele não tá roncando. Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Bem, queridos, a história, então, é a seguinte. O Insta, Cláudia Barros Prof. É o meu Insta, Cláudia Barros Prof. Segue lá. Depois da live eu vou colocar. Então vamos voltar, vamos retomar. Então olha aqui, ó. Me foi perguntado na prova do Ministério Público de Goiás, né? Me foi perguntado qual era a natureza jurídica da possibilidade de agir na estrutura dos crimes omissivos. Eu me deixei encantar pela suposta erudição da pergunta e não respondi. Era só eu ter respondido. Cuida-se de pressuposto do dever de agir. A possibilidade de agir é pressuposto do dever de agir. Muito bem. Então, queridos, presta atenção aí. Olha pra cá. Não vai durar pra vida toda, não. Continua calor aqui dentro. Não sei o que aconteceu com esse ar. Mas vamos lá. Então, presta atenção. Nós temos, então, que o dever de agir, a violação do dever de agir, é a base de autoria de um crime omissivo. Então, o crime omissivo se fulcra num dever de agir. Só que existem duas modalidades de dever de agir.
eu posso falar de um dever geral de agir. No mais das vezes, um dever geral de agir baseado num dever geral de assistência. Essa violação do dever geral de agir leva o agente à responsabilização pelo simples não atuar. Ele tinha uma obrigação de atuar que lhe era imposta pela lei e ele simplesmente violou esse dever de agir e responde simplesmente, puramente, porque não agiu. Eu aqui estou diante dos crimes omissivos propriamente ditos. Eu estou aqui diante dos crimes omissivos próprios. Agora, peraí. Para que o agente saiba em que situações ele tem esse dever de agir, evidentemente que a norma deverá trazer a hipótese em que ele tem o dever de agir e prever que, em não agindo, ele estará praticando uma conduta criminosa. Por isso, todo crime omissivo próprio tem o seu tipo específico, tem um tipo que o descreve. Então, por exemplo, por que eu sei que eu tenho que agir diante de uma pessoa em situação de perigo? Porque existe a norma do artigo 135 que me diz isso. Que eu, diante de uma situação de perigo suportada por alguém, diante de uma criança extraviada, diante de uma pessoa idosa que precisa de mim, eu tenho, no caso da omissão de socorro do idoso, tá até lá no Estatuto do Idoso, eu tenho o dever de agir. Eu tenho o dever de prestar esse socorro, certo? Por que é que, por exemplo, é crime deixar o comerciante de colocar deixar o fabricante de colocar nos seus produtos, nos invólucros, nas embalagens do produto, os sinais indicativos da sua periculosidade? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que ele tem esse dever de agir, que se ele não realizar isso, se ele não realizar essa atividade que lhe é imposta, ele estará praticando o crime do artigo 63. Então, todo crime omissivo propriamente dito, aquele em que o agente omite o dever de agir, omite uma determinada conduta, omite um determinado comportamento que lhe era imposto, uma situação em que o agente se omite e responde simplesmente porque se omitiu, eu tenho crimes omissivos próprios que estarão sempre previstos em tipos penais específicos. Até aqui ficou? Até aqui ficou? Sim ou não? Só responda isso. Até aqui tá tranquilo? Sim ou não? Vamos subir aí as respostas. S ou N? Só para eu saber. Até aqui tranquilão? Então vamos embora. Então, por exemplo, abra aí o artigo 135 do seu Código Penal. Aí eu tenho a descrição da omissão de socorro. A pessoa que não atuar, que não prestar socorro, responderá pela morte de alguém? Responderá por homicídio? Responderá por lesão de alguém? Não. Responderá simplesmente porque não agiu. Simplesmente porque não agiu. Responde por esse crime. Ela não responde pela morte, porque se ela respondesse pela morte, ela estaria respondendo por homicídio. Ela não responde por lesão corporal, porque se ela respondesse por lesão corporal, ela estaria respondendo lá no 129, não era aqui. Outro exemplo, agora você vai pegar aí, que eu gosto que a galera que estuda comigo sabe que eu não vou jamais prescindir da utilização da lei. Então agora você vai lá no artigo, que é o artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor. Vai lá e pega lá o artigo 63. 63, é óbvio. Isso a gente falou. Olha pra cá. Isso aqui já foi falado. Olha a situação. A pessoa, para ter dever de agir, tem que ter possibilidade de agir. Quem não tem possibilidade de agir, não tem dever. Olha a questão que eu te contei lá da minha prova oral de Goiás,
que a possibilidade de agir é pressuposto do dever de agir e que, portanto, é elementar do crime omissivo? Lembra? Então vamos lá. Pegou lá no Código de Defesa do Consumidor o artigo 63. Pegou, não pegou? Tá lá. Deixar o fabricante de colocar nos invólucros, nas embalagens dos produtos, sinais identificativos da sua periculosidade. Se o fabricante não colocar esses sinais identificativos da periculosidade de um produto, ele responde por algum resultado, ou ele responde, mesmo que nenhum resultado aconteça, ele não responde simplesmente porque deixou de colocar os sinais indicativos da periculosidade no invólucro? Sim ou não? Então, esse é um crime omissivo próprio. Veja que no 63, ele não está respondendo por morte de ninguém, por lesão de ninguém, por nada. Ele não está respondendo por resultado nenhum. Ele está respondendo pura e simplesmente pela sua omissão. Acabou. Acabou. Isso são os crimes omissivos próprios. E todos eles estão definidos num tipo penal específico. Por quê? Porque, presta atenção, gente, para de fazer papo paralelo, senão eu não consigo explicar. Depois vocês vêm com as perguntas, tá bom, meus pretinhos? Então vamos lá, vamos embora. Vamos na regra. Agora, olha só. Em todos esses crimes omissivos próprios, nós temos um tipo penal que os defina. Por que beautiful people? Por que pretos, pretinhas? Por uma razão muito simples. Porque para que o agente possa ser responsabilizado porque não agiu, é preciso que ele soubesse em que situação ele tinha que agir. Entendeu? Tá certo? Então vamos embora. Então o crime omissivo próprio foi. O crime omissivo puro foi. Vamos agora falar dos crimes da outra modalidade de dever de agir. Eu aqui falei de um dever geral de agir, aquele em que, quando o agente não atua, ele simplesmente responde porque se omitiu. Mas, ao lado do dever geral, existe aquele que eu vou chamar de dever especial de agir. E o que é esse dever especial de agir? Esse dever especial não é, sabe, qualquer dever não, sabe? Ele é um dever de fato especial porque ele é um dever de agir para evitar resultados, para impedir resultados. Esse dever especial também não tem todas as pessoas não, sabe? Esse dever especial só tem aquelas pessoas que têm uma relação especial com a vítima. Relação especial que foi criada pela lei ou por um contrato, mas elas têm uma relação especial com a vítima. Então, por exemplo, eu com relação aos meus filhos, não é? O policial com relação a todos nós, o bombeiro com relação a todos nós, né? Tem uma relação conosco. E essa relação que eu acabei de falar aqui é uma relação especial que decorre da lei. Sabe por quê? Porque eu acabei de falar de pessoas que têm dever de cuidado, proteção, vigilância, sacaram? Estabelecidos por lei. Mas também enrola aquela galera do contrato, que tem uma relação especial com a vítima por força de um contrato. Certo? Então, por exemplo, esse contrato precisa ser um contrato formal, precisa ser um contrato verbal, entendeu? Aquele que de qualquer outra forma, ele assume o dever de agir para impedir resultados. Então, eu poderia citar a babá que eu contratei para cuidar do meu menino pequeno. Eu poderia citar aquele rapaz que eu contratei para trabalhar na piscina do condomínio. Eu poderia citar até você, meu bonitinho, minha beautiful girl, na praia com a sandália do Murilo Rosa, irmãos. Murilo chega e diz assim: você podia dar uma olhadinha nas minhas havaianas para eu dar uma caída? Aí você fica encantada com o Murilo e diz: claro, Murilo. Meu querido, você acabou de se tornar garantidor das havaianas de Murilo Rosa. Sacaram?
Então eu falei de pessoas que têm uma relação especial com a vítima, ou porque a lei determina, ou porque elas criaram por outro meio essa relação especial. Mas também existem outros que se inserem no terceiro grupo, numa hipótese que nós denominamos de ingerência, que são aquelas hipóteses em que o agente tem uma relação especial com a situação de perigo vivenciada pela vítima. E por quê? Porque ele criou aquela situação de perigo para a vítima. Bem, nessas situações em que você tem uma relação especial com a vítima ou com a situação de perigo por ela vivenciada, você não tem um dever geral não, tá? Você tem um dever especial, você tem o dever de agir para impedir um resultado. Sabe por quê? Porque se você não atuar, se o agente não atuar, ele e o resultado acontecer, ele não responde meramente pela sua omissão, não. Ele responde pelo resultado. Um resultado que está descrito numa norma que define um crime comissivo. Ok? Uma norma que define um crime comissivo. Certinho? Então, vou dar um exemplo para você. Imagine e escute, porque olha só, preste atenção, porque galera de Manhumirim, galera de Minas Gerais, atenta aqui na live. Um beijo grande para vocês. Muito bem, presta atenção aqui, eu vou falar pra vocês. Sabe por que vocês não aprendem essa matéria na faculdade? Porque na faculdade a gente aprende assim, gente, tem uma galera aí que é chamada garantidor. O garantidor, ele responde pelo resultado. Ponto, acabou. Como se fosse só isso. Tem muita coisa por trás disso. A gente tem que entender por que alguns são garantidores, porque outros não são garantidores, eu acabei de explicar. Por que uns têm dever geral de agir, outros têm dever especial de agir para impedir o resultado? Porque uns têm uma relação com a vítima, que é uma relação de solidariedade, sem maiores afinidades. Outros têm uma relação de cuidado, proteção, vigilância, trazida pela lei, ou se obrigaram a impedir resultados, ou então criaram situações de perigo para a vítima. Então tem dever de agir para impedir resultado. Então preste atenção porque eu vou falar para você. Vamos então treinar uma situação. Estamos eu na praia e uma outra mulher na praia. E o meu... não bota meu filho não. Vamos lá. Estão a mãe e um estranho na praia. A mãe tá lá na praia, levou o filho dela. Quem tava lá? Um estranho qualquer. Aí, uma criança tava lá, se afogando. Que era o filho dela. E o filho começou naquele gloob, bebendo água. E ela estava olhando, ficou olhando. Sabia nadar? Sabia. Mas não caiu na água não, gente. Caiu na água não. Sabe por que ela não sai? Sabe por que ela não caiu na água? Tinha feito uma progressiva, não podia jogar na água, porque ia acabar com a progressiva, tinha que ficar 3 dias com aquele cabelo fedorento pra progressiva poder fazer o efeito. Mulheres sabem do que eu falo. Certinho? Então ela viu a criança se afogando, disse, não posso ir, não vou não. Tá se afogando, mas não quero molhar meu cabelo. Não quero molhar meu cabelo. Tá, understand? E ela não vai. Do lado dela quem tava? Aquela estranha. Aquela estranha que disse, ela não foi, que é mãe. Eu aqui não vou, irmão. Vou também não. Chegar meu cabelinho. Acabei de fazer uma escova. Sacou? E também não vai. A criança morre. Vejam aqui o que eu posso ver. As duas não tinham dever de agir? Tinham. Uma tinha dever de agir, que é um dever geral, baseado no dever geral de solidariedade, de assistência. Não é verdade? E a norma impõe que se você vir uma pessoa em situação de perigo, você deve agir. Perigo à vida ou à saúde, você deve agir prestando socorro a essa pessoa. Então aquela estranha que estava na praia tinha um dever. Te pergunto, o dever dela era um dever geral ou era um dever especial? Escreve aqui pra mim. Subam as respostas. A mulher estranha que estava lá na praia. Um dever geral ou um dever especial? Subam as respostas.
Vambora, gente. Um dever geral. Um dever geral. Isso aí. Muito bem. Lindamente. Gostei. Fecharam as respostas? Tinha um dever geral. E ela violou esse dever geral de agir quando a norma impunha esse dever. Ela responde por um crime omissivo, não responde? Que crime omissivo? Omissão de socorro. Omissivo próprio ou omissivo impróprio? Subam as respostas, por favor. Aquela estranha. Omissivo próprio ou omissivo impróprio? Por favor, subam as respostas. Vamos lá. Próprio. Próprio. Uma criança morreu. Ela responde por um crime de omissão de socorro. Tudo bem que a sua pena será aumentada nos termos do parágrafo único, porque houve a morte, mas ela não está respondendo pela morte, não. Ela está respondendo pela omissão de socorro, que é um crime omissivo próprio, que está definido naquela regra do artigo 135. Fechamos ou não fechamos? Fechamos? Então, acabou. Agora vamos para a mãe. A mãe do cabelinho, a mãe da progressiva. A mãe tinha um dever geral ou um dever especial de agir? Um dever geral ou um dever especial de agir para impedir o resultado? Vamos lá. Antes de responder, vamos lá. Dever especial. Dever especial, muito bem. Esse dever especial é o dever de agir para impedir o resultado, não é? Por bem, eu te pergunto uma coisa. Isso aí. Calma, não responde porque ela vai responder. Vambora. Vocês já sabem por que ela vai responder. Eu quero que vocês raciocinem. Tudo bem. Ela tem que ter um dever. Ela tem um dever especial. Ela tem um dever especial de agir para impedir o resultado. Não é? E ela transgrediu esse dever, não transgrediu? Então eu pergunto a você. Ao transgredir esse dever de agir para impedir o resultado, e o resultado acontecendo como aconteceu, ela responde pela mera omissão ou responde pelo resultado? Subam, por favor. Por favor. Ela responde pela mera omissão ou responde pelo resultado? Vamos lá, galera. Responde pelo resultado. Responde pelo resultado. Ela não responde pela mera omissão, não. O dever era especial. O dever de agir para impedir o resultado. Não agiu, responde pelo resultado. Peraí. Então, vamos lá. Acabaram as respostas. Bom, perfeito, tô gostando, tá bonito. A turma tá tirando 10 até agora. Disciplina completa. Agora, eu quero saber o seguinte. Se ela responde pelo resultado, por que crime ela será responsabilizada? Subam as respostas, por favor. Subam as respostas. Por que crime ela será responsabilizada? Também não gosto de Instagram, por isso a gente fala. Eu gosto dessa interatividade aqui. Vamos lá. Homicídio. 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 Bora. Acabou? Omissão de socorro, homicídio. A mãe. Vamos lá. Quero mais um. Na glória. Homicídio. Meu amor, presta atenção. Agora você vai me dizer uma coisa. Ela então está respondendo por um crime comissivo ou por um crime omissivo? O homicídio, matar alguém, é um crime comissivo ou é um crime omissivo? Hein? O homicídio é um crime comissivo ou é um crime omissivo? Matar alguém. Comissivo, não é? Claro que é comissivo. O homicídio é um crime comissivo. Não é? Muito bem. Só que ela está respondendo por um crime comissivo porque se omitiu. Então ela está respondendo por um crime comissivo por omissão, sim ou não? Fala aí pra mim, comissivo por omissão, sim ou não? Muito bem. Então, vem cá. Ela vai responder. Agora, escuta aqui. Um crime comissivo por omissão, que também é chamada de omissão imprópria. Joia? Porque, na verdade, ela se omite, mas não responde por um crime omissivo. Responde por um crime comissivo. Joia? Comissivo por omissão. Agora, parem aí rapidinho as intervenções. Eu tô aqui procurando, meus amores, é uma caneta, que eu tenho uma porção de caneta, mas minha caneta da minha coleção eu não uso de jeito nenhum, porque daqui a pouco ela desaparece toda. Vambora. Agora você vai conversar comigo. Tudo bem. Omissivo impróprio, comissivo por omissão é o crime de mamãe.
é o crime de mamãe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ela vai responder por homicídio, né? Homicídio é matar alguém. Ela matou? Ela matou alguém. Ela, no plano natural, no plano das coisas, a criança morreu de quê? Morte por afogamento. Foi ela quem afogou a criança? Não, né? Não há uma causalidade natural. Concorda comigo? Não há uma causalidade natural. Queridos, eu não dou aula de direito penal dizendo a resposta. Eu só dou aula de direito penal fazendo com que... Eu tô aqui com o maior amor com vocês e eu tô super feliz com as respostas de vocês. Sabe por quê? Eu não perguntei se é dolo ou se é culpa, gente. Vai responder o que eu tô perguntando. Ainda tem bronca na live. Bronca de amor, viu? Vamos lá, presta atenção. Nada de querer achar a resposta. Vamos construir a resposta. É por isso que vocês não aprendem direito penal parte geral. Porque é tudo assim, ó, Vamos construir a resposta. Vamos voltar aqui. Vocês me disseram que ela vai ser responsabilizada por homicídio. Homicídio é matar alguém. Vocês me disseram também que no plano natural ela não matou ninguém. Não matou mesmo não, gente. A pessoa morreu afogada. Ela não afogou não, gente. Não foi ela que matou. Agora venha cá. Não há causalidade natural. Não há. Mas você sabe que ela vai responder por homicídio. Como é que ela vai responder por homicídio, então? Por que ela vai responder por homicídio? Por que é que ela vai responder? Como é que ela vai responder por homicídio se ela não matou? Hein? Como é que ela vai responder por homicídio se ela não matou? Me fala aqui. Tenta me explicar. Artigo 14, não. Vamos lá. Ela vai responder por homicídio porque a lei quer. Porque a lei diz que ela tem dever de agir para impedir o resultado. E, tendo o dever de agir para impedir o resultado e não atuando, ela pode ser responsabilizada pelo resultado. Então, parem a resposta. Parem a resposta. Presta atenção. Ela responde pelo homicídio porque a lei quer. Ela responde pela morte porque a lei quer. A lei quer. E a lei quer quando a lei diz que aquele que tendo o dever de agir para impedir o resultado não atua, pode ser responsabilizado pelo resultado. Então presta atenção. A lei, para ela responder pelo homicídio, eu vou ter que pegar o artigo 121. Gente, para com esse negócio se é culposo, se é doloso. Que pode ser culposo ou doloso, depende. Vamos lá. Presta atenção primeiro. Vambora, minha galera. Mas estou falando aqui com amor. Lembre-se, o esporro é com amor. Vambora. Vai cá. Ela responde pelo 121 e ela só pode responder pelo 121 porque o artigo 13, parágrafo 2º, cria uma relação de causalidade que não existe no plano natural. Ele cria no plano da norma uma causalidade. Ele cria no plano da norma a denominada causalidade normativa na omissão. Então, ela vai responder pelo 121, combinado com 13, parágrafo 2º, letra A. Ela responde pelo 121, combinado com 13, parágrafo 2º, letra A. Por quê? Se não fosse o 13, parágrafo 2º, letra A, ou letra B, ou letra C, se não fosse o 13, parágrafo 2º, a pessoa que tem dever de agir para impedir o resultado poderia responder pelo resultado? Fala pra mim. Se não fosse o 13, parágrafo 2º, a pessoa que tem dever de agir para impedir o resultado poderia responder pelo resultado? Se ele não existisse? Não. Não poderia. Então, o que eu posso falar do 13, parágrafo 2º? Eu posso falar que o 13, parágrafo 2º, ele é uma norma de extensão. Ele é uma norma de adequação típica imediata. Se não fosse ele,
eu não poderia aplicar a norma do 121 para aquela mãe. Tá certo? Se não fosse ele, eu não poderia imputar à mãe aquele resultado. Porque não foi ela quem criou, quem causou aquele resultado no plano natural. Entenderam? Então, preste atenção. Nesse caso concreto, eu tenho que o 13 é uma norma de extensão. É uma norma de adequação típica imediata. Preste atenção. Se eu olhar para a conduta da mãe e olhar para o 121, eu digo, caraca, mas essa mulher não matou, não. Como é que essa mulher vai responder por homicídio se essa mulher não matou? Que loucura é essa? Ah, não, bebê. É porque tem aqui uma normazinha que diz que ela pode responder. Aí eu trago o 13, parágrafo 2º pra cá e ó, acabou. Fechou. Fechei a tipicidade. Formei a tipicidade. Então você vai escutar o que eu vou dizer pra você. Todo crime comissivo por omissão, em que o agente, quando se omite, responde por um resultado, eu tenho que a sua estrutura típica é formada de forma complexa por uma norma que define um crime comissivo, combinando com a norma que estabelece a relação normativa de causalidade na omissão. Se não fosse essa combinação, não haveria o crime omissivo impróprio. Então, preste atenção. Entenderam ou não entenderam? Preste atenção. Eu te pergunto uma coisa, amor do meu coração. Existe algum tipo penal que defina um crime comissivo por omissão? Ou os crimes comissivos por omissão têm a sua estrutura típica formada por um crime comissivo e a norma que traz a figura do agente garantidor? Eu te pergunto, há uma norma específica ou há uma conjugação de normas? Coloca aqui, nos crimes omissivos impróprios, nos crimes comissivos por omissão. A tipicidade, a tipicidade está numa norma específica ou ela resulta de uma conjugação da norma que define um crime comissivo com a norma que cria a relação normativa de causalidade de omissão? Claro que é conjugação. Então, parou. O pessoal tá bravo, o pessoal tá brincando, o pessoal tá legal. Então, parou. Minha próxima pergunta. A adequação típica nos crimes comissivos por omissão é imediata ou é imediata? Escreve aqui pra mim. A adequação típica nos crimes comissivos por omissão é imediata ou imediata? Imediata. Eu vou ter que pegar a norminha de bengala, a norminha de extensão. Sempre que eu tenho que me valer de uma norma de extensão, a adequação é imediata. Lindos do meu coração. Agora parou? Eu pergunto para vocês. E como é que fica a omissão propriamente dita? A adequação típica na omissão propriamente dita é imediata ou é imediata? Valendo. A adequação no crime omissivo próprio é imediata ou é imediata? Hein? No crime omissivo próprio? Imediata. Perfeito. Eu não preciso de norma de extensão no crime omissivo próprio, porque eu tenho um tipo penal específico que define aquilo e eu pego a conta da pessoa e enquadro naquele tipo. Quer dizer que você passou por uma pessoa que estava precisando de socorro, a pessoa estava toda doente, a pessoa estava toda ferida, e você fez o quê? Fiz nada não. O quê? Tua conta está escrita aqui, filho. 135. Adequação típica imediata. E você é fabricante e você não colocou que esse tipo de brinquedo deve ser mantido fora do alcance das crianças porque tem peças pequenas que podem trazer problemas que a criança pode engolir, que é prejudicial à saúde até a vida da criança? Você não colocou nada? Não, coloquei não. Ah, é? Tua conta tá escrita aqui, ó, no 63. Adequação típica é imediata. Alguma dúvida?
Entenderam a diferença de um crime comissivo por omissão e um crime omissivo próprio? Na boa, fala pra mim, quem entendeu, coloca coraçãozinho pra eu poder saber. Quem entendeu, escreve, coloca coraçãozinho, faz um jeito pra eu entender. Sim ou não? Então, pelo amor de Deus. Ô, beautiful people, vamos lá. Hoje, eu quero falar pra vocês a diferença. Numa live que nós vamos fazer depois, amanhã eu prometo outra live. Prometo outra live. Quando eu chegar tarde, amanhã vai ser mais 11 horas, mas eu prometo outra live pra gente continuar. Fechou ou não fechou? Agora, o beautiful people, por aqui, vocês já podem responder a minha pergunta. Então, meus amores do meu coração. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Onde é que a lei penal traz a norma de extensão do garantidor? A norma que cria a relação normativa de causalidade do garantidor. Onde é? Onde que ela traz? Bota aí pra mim. Hein? Vamos lá, gente. Onde ela... eu tinha que fazer sim, meu amor. Onde é que está a norma que cria a relação normativa de causalidade para o garantidor? 13 parágrafo 2º. Muito bem. É a única, não é? É a única? É a única ou não é? Bota aqui pra mim se é ou se não é. É a única norma na nossa lei que traz a figura do garantidor, traz a relação normativa de causalidade para o garantidor? Hein? É a única? Né não. Quem sabe qual é a outra? Quem é aluno meu tem obrigação de saber qual é a outra. Qual é a outra norma que nós temos no nosso ordenamento jurídico que traz a relação normativa de causalidade para o garantidor, permitindo que o garantidor seja responsabilizado por um resultado, mesmo não tendo sido ele quem causou aquele resultado com a sua conduta positiva? Qual é a outra norma que fala que alguém, quando se omite, pode ser responsabilizado pelo resultado? Meu amor, muito obrigada. Quem colocou aí em 9.605 é o artigo 2º, parte final da Lei 9.605. Sabe por quê? Nesse artigo 2º, parte final da 9.605, é dito, lei ambiental. Lei ambiental. A lei ambiental, ela diz que lá, daqueles prepostos, os diretores, os presidentes de conselhos das empresas, das pessoas jurídicas, quando eles poderão ser responsabilizados pela prática de crimes ambientais, quando eles podendo evitar se omitirem. Quando eles podendo evitar se omitirem. Então, mais uma norma que cria, mais uma norma de extensão, possibilitando 9.605, possibilitando no artigo 2º, parte final, que o omitente figure na qualidade de garantidor e possa ser responsabilizado por um resultado quando se omite, porque ele tinha obrigação de impedir. Quer ver? O diretor de uma empresa, sabendo que vai haver um grande derramamento de óleo na Bahia, na Bahia de Todos os Santos, e ele poderia ter impedido aquilo, e ele não fez nada para impedir. Ele pode ou não pode ser responsabilizado pelo crime comissivo correspondente? Pode sim. Norma mas não foi ele que fez, não foi ele que derramou? Mas se omitiu, bebê. Foi ele que causou aquela situação ali também, por omissão. Normativa, causalidade aqui. Fechou? Perfect. Agora, para tudo. Parou. Vimos o que aconteceu. O que é um crime comissivo por omissão. O que é um crime... Tá sabendo. Agora vamos fechar a nossa live. Porque olha só, quanto tempo que a gente tem de live, hein, gente? Que eu não tô nem aqui marcando. Quanto tempo a gente tem de live, hein? Tem 1 hora já de live? Ixi, Maria, acho que tem quase 1 hora, né? Tem quase 1 hora de live. Olha só o tempo todo que eu tomei pra chegar ao ponto final da nossa história. Né? Não, o 129 do CP não é a norma que cria a relação normativa de causalidade na omissão. O 29 do CP é uma norma de extensão, mas não tem nada a ver com relação normativa de causalidade.
tá? É a norma do partido, que fala que todo mundo que concorre para a prática do crime, isso, incide nas penas combinadas ao crime. Tá ok? Então agora, ó, slow down. Agora vocês vão fazer o que eu peço, só o que eu peço na hora que eu peço pra a aula ficar organizada. Senão vira bagunça. Joia? Então todo mundo vai open the book. Todo mundo vai abrir aí o Código Penal, não. Vai abrir a Lei 9455 de 1997. Ah, eu amo mesmo. Isso ninguém pode falar de mim. Eu posso não ser... Eu posso não ser... como é que eu vou explicar? A melhor. Mas ninguém ama mais do que eu. Show? Isso, querido. Pode alguém amar tanto quanto. Mais do que eu, impossible. Tá? Eu amo muito dar aula. Dou aula desde 17 anos de idade. E amo dar aula. Amo. E sabe o que eu mais amo? Quando eu era da idade de vocês, quando eu estava na condição de vocês, estudando para fazer as minhas provas, não havia esses mecanismos que hoje existem. Não havia. Não existiam esses mecanismos que hoje existem. E eu não tinha grana para estudar. Tá certo? Então eu fico pensando que vocês hoje podem contar com um monte de instrumentos, mecanismos. E eu tive muita ajuda quando eu estava nessa situação, né? Tive ajuda financeira do meu tio, porque eu era madura, não tinha dinheiro para estudar. Então eu acho que cada um de nós deve sempre lembrar das agruras do passado, deve sempre lembrar do que passou, deve sempre lembrar das dificuldades, né? E deve sempre lembrar que se a gente não gosta de ficar sozinho, por que os outros gostariam de ficar sozinhos? Não é isso? Então, é por aí. Então é simplesmente também por uma obrigação moral, sabe? Vamos lá. É simplesmente por obrigação moral e por amor. Também que se não adianta ter obrigação moral, não ter amor por aquilo que você faz, quer que fique uma porcaria. Mas vamos lá. Pegaram a 9455 de 97? Pegaram aí a 9455 de 97? Ih, obrigada, meu bem. Manda um beijão pra Zuki, Jesus. Vamos lá. Você vai chegar, meu amor. Você vai chegar onde você quiser. Nunca te permitam dizer que você não vai chegar. Você pode chegar aonde você quiser. Desde que você tenha foco, que você tenha muita fé em Deus e que você faça a tua parte. Aí, meu bem, já era. É só dar você. Muito bem. Então, beautiful. Pegaram aí a 9455 de 97. Pegaram ou não pegaram? Pegaram, né? Então vocês vão acompanhar comigo quietinhos. Vamos lá? Vamos lá. Tá difícil por enquanto. Vamos lá. Olha pra cá. Você pegou 9455 de 97, você vai me ajudar. Porque eu tô sem a lei aqui e também não tô enxergando quase nada de perto. Não consigo ler mais, gente. Delícia, chegou legal. Mas vamos lá. Ó, você vai pegar 9455 de 97 e você vai verificar assim na 9455 de 97. Primeiro você vai verificar que ela fala de tortura. Aí ela começa definindo tortura. Ela fala que constranger alguém a sofrimento físico ou mental, não é? Para obter uma declaração, uma confissão da vítima, para forçar a vítima a uma ação ou omissão de natureza criminosa, por razão discriminatória ou racial. Depois ela vai descrever a denominada tortura castigo, né? Impor intenso sofrimento físico ou mental a alguém que esteja sob sua guarda, poder, cuidado. Depois ela vai falar da tortura praticada contra a pessoa presa ou submetida a medida de segurança. E depois ela vai lá no parágrafo 2º dizer assim: aquele que se omite diante dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, detenção de 1 a 4 anos. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Então ela definiu tortura. Falou que a tortura, no artigo 1º, incisos 1 a, B, C, inciso 2, parágrafo 1º, ela diz que a tortura tem pena de reclusão de 2 a 8 anos. Define a conduta de quem tortura alguém.
Chega no parágrafo 2º, ela diz assim: aquele que se omite diante dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Pena: detenção de 1 a 4 anos. Isso aí é aquilo que muitos definem como sendo tortura-omissão. Minha pergunta é a seguinte, e reflitam antes de responderem. Quem é sujeito ativo desse crime? Esse crime é um crime próprio, na medida em que ele só pode ser praticado, ele exige condição especial de sujeito ativo. Ele só pode ser praticado por aquele que deve evitar ou aquele que deve apurar. Perfeito. Bem, quem deve evitar é garantidor, né? Sim ou não? Quem deve evitar é garantidor ou não é? Sobe aí a resposta. Quem deve evitar é garantidor ou não é? Quem deve evitar é garantidor ou não é? Cadê a resposta, minha gente? Gostei de ver. Agora, parou. Essa pessoa que tem o dever de evitar ou de apurar, não interessa. Dever de evitar ou de apurar. Quando ela não evita ou não apura, vamos trabalhar com quem tem dever de evitar. Quem tem dever de evitar a tortura, presencia a tortura, ou toma conhecimento da tortura, podia ter evitado a tortura e não evitou a tortura, está respondendo pelo resultado, está respondendo por tortura ou está respondendo por uma mera omissão? Me responde. Está respondendo pela tortura ou está respondendo por uma mera omissão diante da tortura? Fala pra mim. Está respondendo por algum resultado ou ela está respondendo por uma mera omissão? Ela está respondendo pelo resultado daquilo que o cara fez, ela tinha o dever de evitar e não evitou? Ou está respondendo pela mera omissão? Está respondendo pela mera omissão. A adequação típica que você encontrou aqui foi uma adequação típica mediata ou imediata? Para você tipificar a conduta dessa pessoa, você precisou de norma de extensão ou a adequação típica foi imediata? Fala para mim, na glória do Senhor. Mediata ou imediata? Imediata. Qual é o tipo de crime em que eu me omito e respondo pela omissão? Qual é o tipo de crime omissivo em que eu me omito e respondo pela omissão? Próprio ou impróprio? Bota aqui. Qual é o tipo de crime em que eu me omito e respondo pela mera omissão? O próprio ou o impróprio? Tá vendo que eu não estou te dando resposta? Você está respondendo? Perfeito. Como é que é aquele nome daquele crime omissivo? Qual é o tipo de crime omissivo em que a adequação típica é imediata? Bota aqui, por favor. Qual é o tipo de crime omissivo em que a adequação típica é imediata? Bota aí. Impróprio é imediata? Ou eu preciso da norma do artigo 13? Hein? O impróprio, a adequação típica é imediata? Eu preciso conjugar uma norma com a norma do garantidor? No impróprio, não é? Então, a adequação típica é imediata ou mediata? Hein, gente? Vamos voltar aqui, que alguém aqui respondeu errado. Vamos lá? Presta atenção. A adequação típica aqui, nessa norma. Fulano é delegado de polícia. Para aí, porque daqui a pouco vai ficar meio confuso. Vamos lá, vamos botar a ordem aqui. Vamos lá? Fulano é delegado de polícia. Estavam torturando o cara do lado do gabinete dele. Ele ouviu. Ele poderia ter impedido aquela tortura. Não fez nada. Responde por que crime? Artigo 1º, parágrafo 2º. Para ele responder por esse artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura, eu precisei conjugar normas
ou a adequação típica foi imediata? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Não, gente. Responda falando. A adequação típica foi imediata ou eu precisei conjugar normas? E foi imediata. Para eu achar tipicidade da norma, para eu te achar tipicidade da conduta do delegado, eu precisei ficar conjugando normas ou eu meti direto no artigo 1º, parágrafo 2º, gente? Foi imediata ou imediata? Eu conjuguei ou coloquei direto? Se eu conjuguei, é imediata. Se eu coloquei direto no artigo 13, parágrafo 2º, é imediata. Foi direto, não foi? É óbvio. Então eu te pergunto, olha pra cá, olha pra cá. Ele está respondendo pela mera omissão. Ele não está respondendo por tortura. Igual o cara que está torturando. Se eu vejo alguém matar meu filho, posso impedir, não faço nada, eu respondo por homicídio. Se eu vejo alguém matar meu filho, ou estuprar meu filho, posso impedir e não faço nada, eu respondo por estupro. Mas para eu responder por estupro e por omissão nessas duas situações, né? Eu vou ter que conjugar o 121 com 13, parágrafo 2º. Eu vou ter que conjugar o 213, que é o estupro, com o 13, parágrafo 2º, certo? Ou 217A com o 13, parágrafo 2º, certo ou errado? Não vou ter? Aí, a adequação típica é imediata. Agora, eu te pergunto, e nesse caso aqui, eu precisei conjugar alguma norma com outra norma ou foi imediata? Eu precisei? A pessoa está respondendo pela tortura, ela está respondendo com pena de 2 a 8 igual ao torturador? Ou ela está respondendo... Calma. Claro que o delegado é garantidor. Como é que o delegado não é garantidor? O delegado tem um preso ali sob sua custódia, não faz nada. Como é que ele não tem dever de agir, pelo amor de Deus, gente? Claro que tem. Olha o que eu quero dizer pra vocês. Estão bagunçando a live no final, hein? Ó, tava tudo bonitinho. Agora o negócio tá ficando meio bagunçado. Para, responda o que eu tô perguntando e vamos colocar isso aqui. A pessoa, gente, vamos lá. Vamos voltar. Aí eu me preocupei. Eu não quero saber se ele é garantidor. Que ele é garantidor, ele é garantidor. Que ele tem dever de agir, tudo bem. Eu tô sabendo que ele tem o dever de agir. Eu sei que ele tem o dever de agir. Eu só quero perguntar pra vocês se esse cara aqui está respondendo pelo resultado ou está respondendo pela mera omissão. Para. Ele está respondendo pelo resultado ou ele está respondendo pela mera omissão? Fala pra mim, que autoria imediata? Não. Ele está respondendo pelo resultado ou está respondendo pela mera omissão, gente? Claro que ele está respondendo pela mera omissão. Não está respondendo pelo resultado nenhum. Se ele estivesse respondendo pelo resultado, ele estaria respondendo pela tortura igual o cara que está torturando lá do outro lado. Ou não? Pela mera omissão. Vocês estão dizendo aqui pra mim, tá todo mundo dizendo que pela mera omissão, tô postando, tô achando bonito, tô achando legal. Então eu te pergunto, o crime dele, nesse caso, é omissivo próprio ou é omissivo impróprio? Subam as respostas. O crime desse cara que se omitiu quando tinha o dever de agir, nesse parágrafo 2º, é omissivo próprio ou é omissivo impróprio? Muito bem. Ele é um crime omissivo próprio. Ele é um crime omissivo próprio. Porque o que distingue o crime omissivo próprio do crime omissivo impróprio não é o cara ser garantidor ou não ser garantidor. O que distingue, presta atenção, o crime omissivo próprio do omissivo impróprio é que no omissivo próprio ele se omite e responde só pela omissão. No omissivo impróprio ele se omite e responde pelo resultado. Só que para que a pessoa responda para o resultado, tem que ser garantidora. O que não quer dizer que o garantidor sempre responda pelo resultado, porque a lei pode trazer de uma forma diferente, sacou? Sacou ou não sacou?
O que distingue um crime omissivo próprio de um crime omissivo impróprio é que, preste atenção, no omissivo próprio, a pessoa responde pela simples omissão, quando se omite. E no omissivo impróprio, ela responde pelo resultado. Não é que é garantidor e não é garantidor. Não é isso. Tá certo? Porque aqui eu tenho uma situação em que o garantidor não está respondendo pelo resultado. Ele está respondendo pela mera omissão. Então, isso é omissivo próprio. Sacaram? Ele não pode... Primeiro, que eu tenho uma norma penal específica que define adequação típica imediata. Ele está respondendo simplesmente porque se omitiu. Isso não pode ser omissivo impróprio nunca. Olha aqui. Agora vocês parem de escrever e vocês vão ouvir o que eu estou dizendo. O fato de só os garantidores poderem responder por crimes omissivos e impróprios não significa que garantidor só possa responder por crime omissivo e impróprio. Sacou? De novo. Só garantidores podem ser responsabilizados por crimes omissivos e impróprios. Só garantidores podem ser responsabilizados por crimes omissivos e impróprios. Só os garantidores. Mas se a lei quiser, os garantidores podem ser responsabilizados por crimes omissivos próprios. A lei pode trazer previsão do garantidor responder simplesmente pela omissão. A lei pode trazer. É uma exceção que a norma estabeleceu. Pronto. Entendeu? E sabe por que a norma estabeleceu, bonitinho? Porque se eles não colocassem esse parágrafo 2º, o funcionário público que tá vendo o outro lá, a mãe que tá vendo o filho sendo torturado e não fizesse nada, ia responder por quê? Pela tortura. Então, o que eles fizeram? Pro cara não responder pela tortura, igual o outro que tá torturando, vamos meter esse crime omissivo próprio aqui, vamos dar uma atenuada na situação dele. Isso é lobby. Isso é lobby. Porque senão todo mundo entrava na tortura, filho. Como deveria ser. Porque, inclusive, é assim que a Constituição... É assim que a Constituição queria que fosse. É só você ler o artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Sacaram? Sacaram, meus amores? Então, veja... Não é um negócio tão simplesinho. O que vocês erram? Vocês erram porque vocês aprendem assim. Olha como é que vocês aprendem. Olha só. Olha só o que vocês aprendem. A única lei que nós temos que excepciona essa situação do garantidor responder por resultado, pelo menos que eu saiba, é essa lei de tortura. Tá? Só nela que o garantidor responde pela mera omissão. Tá? Veja, sabe por que vocês erram quando vocês erram essa questão? Porque vocês decoraram, garantidor responde por crime omissivo impróprio, garantidor responde por crime omissivo impróprio. Vocês não aprendem o fundamento das coisas. Vocês não aprendem a razão por quê. E aí, como você não aprende a razão por quê, você vai logo omissivo, garantidor, omissivo impróprio. Sacou? Sacaram qual é o grande lance? Agora, eu vou repetir uma coisa pra vocês, tá? Isso aí foi lobby. Senão neguinho ia ter que responder, neguinho, branquinho, lourinho, cabelinho vermelho, ia ter que responder pela tortura. Sacaram? E aí, amores, isso aí foi só pra aliviar a situação da rapaziada. Agora, quero dizer pra você mais uma vez, isso, na verdade, embora nunca tenha sido... Eu digo no meu livro, eu já tive aluno meu que hoje é promotor, que fez recurso em cima disso, pedindo a declaração de inconstitucionalidade, mas não deu em nada. Mas eu quero dizer pra vocês é o seguinte, isso aí, essa norma do artigo 1º, parágrafo 2º, é uma violação à Constituição. Porque a Constituição diz que quem se omite diante da tortura, do tráfico, do terrorismo e dos crimes hediondos tem que responder por eles. O garantidor que se omite diante da tortura, pela Constituição, tinha que responder por tortura, que nem o torturador. Não tinha que responder por essa omissãozinha, não. Mas a norma não foi declarada inconstitucional, é uma omissão própria, não é omissão imprópria. Se fosse omissão imprópria,
não existiria essa norma. Eu conjugaria o artigo 1º, inciso 1 com 13, parágrafo 2º, 1º, inciso 2 com 13, parágrafo 2º, 1º, parágrafo 1º com 13, parágrafo 2º. Não é o que eu faço. Não existe crime omissivo impróprio que a pessoa responda só pela omissão e nem que esteja descrito num tipo específico, porque os crimes omissivos impróprios resultam de uma tipificação complexa. A tipicidade resulta da combinação de normas. A norma que define um crime comissivo e a norma que estabelece a figura do garantidor. Ai, acabou. É isso por hoje, beautiful. Espero ter ajudado. Agora, eu prometi, eu vou fazer, tá? Tá bom? E outra coisa, que tortura é crime hediondo, tortura é crime equiparado, hediondo, tortura não é crime hediondo, né? Tortura tem uma peninha alta, né? A galera também não quer se comprometer com um colega, né? É difícil. A mãe não quer se comprometer também, entendeu? E aquele negócio, aquelas... Não foi por causa da mãe, não. Não foi por causa da mãe, não. Não é por causa de mãe, não. Isso aqui foi por conta das forças públicas. Isso aqui foi por causa das forças públicas. Tá joia, meus amores? Nada de decoreba. Sem decoreba. Comigo não vai ter decoreba, porque se eu parei 1 hora aqui de My Day pra fazer essa live, sem decorebinhas. Porque, meu amigo, quem gosta de baladinha pop é quem frequenta o show de Anitta. Pra mim é o seguinte, se for pra ir pra Rock in Rio, vai pro Iron Maiden e pro Scorpions. Certo? Uma beijoca que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine e guarde todos vocês, meus amores. Mesmo os que não acreditam em nada, saibam que quando eu desejo isso para vocês, não é achando que vocês sejam obrigados a terem a mesma fé que eu, não. É só desejando a vocês o que há de melhor em mim. Joinha? Que nosso Senhor abençoe, ilumine, guarde vocês, livre vocês de todos os males. Um beijo enorme. Beijoca. Tchau, gente. Tudo de melhor. Também amo vocês. Vocês são parte da minha vida. Eu adoro fazer o que eu tô fazendo aqui. Pena que a gente não tem muito mais tempo pra fazer isso. Mas haja ver. Joinha? Um beijão pra todos vocês. E em especial, deixa eu dar um beijo hoje pra galera da minha turma de carreiras jurídicas do Supremo, que foram eles os responsáveis pela minha vontade. Falei assim, hoje eu tenho que parar para dar aula no Periscope, aproveito e faço aula para todo mundo, além da galera lá do Supremo. Uma beijoca para todos vocês. Tchau, queridos. Tchau, tchau, tchau. Beijão. Beijão para todos. Gente, como é que se tira essa... Não tô com... Acabei. Ainda tô ao vivo, não consigo tirar. Ô, pai. Acabar a live não, pai. Vai acabar agora. Vamos lá.